O propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, é maior do que nós. O propósito, aquilo que Deus tem para a tua vida, não para em ti, não para em mim, é muito maior. Alcança outras gerações que ainda estão por vir. Esse é o propósito, é isso que Deus quer de nós. Muitas vezes, a mudança na sua família, a mudança no seu ambiente de trabalho vai sim começar por ti. Muitas vezes vai começar por mim, muitas vezes vai começar, mas não vai parar. Porque o que Deus tem é muito maior, é muito mais marcante do que as nossas próprias vidas. Quando o Senhor colocou Esther lá no palácio, muitas vezes a Esther não sabia, mas peraí, por que eu vim parar aqui? E virei rainha, como é que isso aconteceu na minha vida? Muitas vezes ela mesma não entendia o que Deus queria com aquilo. Mas o Senhor sabia que Ele ia precisar usar como canal de bênção para a vida do seu povo alguém. E esse alguém era ela. E esse alguém na sua casa pode ser você. Há um ano atrás, o Senhor falou comigo. Ele falou para eu gravar. Para eu não ter nem desculpa, porque às vezes a gente é meio distraído. Para eu nem ter desculpa de dizer, não, peraí, eu não entendi, Senhor, o que o Senhor queria. E nem me lembrei, na verdade, eu até esqueci. E para que não acontecesse isso, o Senhor, já conhecendo a serva que Ele tem, Ele falou comigo, grava, para te saber o que eu quero. E o que Deus quer de nós é posicionamento. Mas um posicionamento certo, saudável. Um posicionamento cheio de sabedoria. Ele não nos quer de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele quer sim que nós possamos servi-lo e entregar a nossa vida e mudar da maneira que nós estamos aqui agora, nesse momento. Com esse cabelo desse jeito, com essa blusa, com tudo desse jeito. Mas Ele não quer que nós permaneçamos iguais. Por quê? Porque o que Deus busca em nós é um aperfeiçoamento diário até a vinda dEle. E é isso que Ele falou comigo há um período atrás. Fez eu gravar, explicando exatamente o que eu deveria fazer. E o Senhor falou assim comigo. Então, para eu estar falando aqui com você hoje, não foi algo... Nossa, um belo dia eu acordei de manhã e falei, vou criar um canal no YouTube, vou conversar com você sobre como nós vamos melhorar, como vamos nos posicionar como mulheres de fé cristãs, como é que nós vamos mudar na nossa família, o nosso ambiente de trabalho, como é que nós vamos deixar marcas no céu, por onde quer que nós estejamos passando. Independente das circunstâncias que estejamos vivendo, como é que nós vamos fazer isso? Eu não acordei uma bela manhã, nossa, hoje eu vou criar um canal no YouTube e vou simplesmente falar com essa pessoa que está aqui me ouvindo desse outro lado e nós vamos, uau! Não foi assim. O Senhor falou comigo numa manhã e disse exatamente o que Ele queria e eu relutei. Não no sentido de não querer fazer a vontade de Deus, mas no sentido de pensar, peraí, por que é que Deus falou comigo? Ele falou mesmo comigo? Foi isso? Ele tinha falado comigo e foi muito claro. Mas o que me faltou foi sensibilidade. E muitas vezes nos falta isso. Mas o Senhor não desiste de nós porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidas. Então Ele me alcançou com a sua maravilhosa graça, com a sua bondade, com o seu extremo amor. E Ele te alcançou também. Então, quando Ele me chamou lá atrás, era para que eu pudesse falar contigo sobre isso. Como nós vamos fazer para que o amor de Deus seja visto por meio das nossas vidas? Se você entendeu o chamado, ou se você ainda não entendeu, está assim como eu, vamos aprender juntas qual caminho Deus quer para nossas vidas. Lá em Isaías 6:8, o Senhor chamou. E aí, nisso, Isaías falou, eis-me aqui. Mas Isaías não se sentiu digno. Sabe de uma coisa? Nenhum de nós é. Você não é digna. Eu também não.
Mas o amor de Deus é muito maior do que nós, muito maior do que as nossas imperfeições. E eu até vi uma vez uma frase assim, quando Deus considerou te chamar, Ele lembrou de todas as tuas falhas. E Ele sabe. Mas Ele não quer que nós permaneçamos iguais. Ele nos quer diferentes. Mas diferente como? Então existe mesmo um caminho certo e um caminho errado? Existe um caminho certo, existe um caminho errado. Existe o caminho que é com Ele e existe o caminho que é sem Ele. E ainda te digo mais. Alguns caminhos, mesmo que eles te levem para a igreja, eles não estão te levando para o céu. Mas, por cima de tudo isso, tem a graça de Deus que vai nos alcançar diariamente, que nós vamos poder nos usufruir desse amor, desse aconchego de pai, de um pai zeloso e amoroso com as nossas vidas. Então, é isso. E eu fico muito grata porque você assistiu até aqui. E até a próxima. Que Deus abençoe.